Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Ciência Ensinando Biologia. A gente vai ver uma aula de Química sobre separação de misturas. Antes, galera, eu gostaria de pedir, como sempre, a ajuda de vocês, tá? Só por estarem aqui, vocês estão ajudando. Mas se puderem, divulguem os meus vídeos, né? Se vocês veem que vale a pena, que é uma aula didática, que dá para aprender, não é? Se o canal contribui, né? Se ajuda vocês no estudo de vocês, então inscrevam-se no canal, porque isso, além de permitir que vocês tenham a atualização do canal, toda vez que eu publicar alguma coisa nova vocês vão receber, vai estar contribuindo para a melhora do canal Ciência Ensinando Biologia. Então é isso, galera. Vamos lá. Bom, existem dois tipos de misturas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que a gente tem mais de uma substância juntas ali, mas a gente não consegue reconhecê-las. Elas, digamos que se comportam como uma única substância, tá? Então a gente tem várias substâncias, mas eu não consigo saber quantas estão ali, se existe realmente mais de uma. Então uma mistura homogênea, ela apresenta uma fase, tá? Então é uma mistura monofásica, porque apresenta uma fase. E aí, de forma a olho nu, eu não consigo distinguir as substâncias que estejam aqui presentes. Açúcar, água e sal, digamos, se a gente misturar aqui, o sal e o açúcar se dissolvem na água, mesmo que a água fique um pouco turva com essa mistura, mas eu não consigo reconhecê-los, tá? Não consigo separar a olho nu os componentes dessa mistura. Então, mistura homogênea, um exemplo, água, sal e açúcar. Na mistura heterogênea, eu já vou reconhecer as fases, já vou verificar as fases de cada substância. Tá ok? Então aqui ó, eu tenho uma substância, aqui é a mistura, isso aqui tudo é a mistura, mas eu tenho uma substância visivelmente, né, a olho nu aqui, bem visível, e outra aqui embaixo. Tá? Se aqui for óleo e aqui for água, então nós temos duas substâncias diferentes formando duas fases. Se formou duas fases ou mais, né, bifásico, trifásico, tetrafásico, polifásico e aí vai, são misturas heterogêneas. Então, se tem mais de uma fase, se eu consigo enxergar as fases, então é uma mistura heterogênea. Se eu colocasse areia aqui, ia aparecer uma terceira fase aqui embaixo, tá? E aí continuaria sendo uma mistura heterogênea, tá ok? Outra coisa, se eu colocasse sal e açúcar, o sal e o açúcar ia se dissolver aqui. Aí eu ia ter quantas fases? Tá? Eu ia ter duas fases, porque nesse caso o sal e o açúcar se dissolvem na água formando uma única fase. Então aqui mesmo sendo uma mistura com água, sal e açúcar, mas seria monofásico. Aí uma fase com outra fase, bifásico, tá? Mas aí seria uma mistura heterogênea, porque eu teria óleo aqui visível e a mistura de água, sal e açúcar aqui embaixo. Nesse caso seria heterogêneo. Tá ok? Vamos lá, gente, adiante. Bom, a gente vai ver esses tipos de separação de misturas, né? As heterogêneas do tipo sólido-sólido, sólido-líquido, líquido e líquido, gás e sólido. E na separação dos componentes de mistura homogênea, a gente vai ver sólido e sólido, sólido e líquido, líquido e líquido, gás e gás. E para ajudar vocês, né, durante o estudo, vocês vão ter o seguinte: vai ter aqui o tipo de separação, que está no slide. Nesse caso, a gente vai ver nesse slide separação de misturas heterogêneas e do tipo sólido-sólido, começando pela catação. A catação é um processo manual de separação de misturas. E para que ele aconteça, é preciso que exista diferença, né, bastante visível entre os grãos que estão sendo separados, entre as substâncias que estão sendo separadas. Por exemplo, aí você tem o feijão, que a gente separa o feijão sadio dos feijões que estão doentes. Aí você coloca lá na mesa, aí vai colocando, digamos, no lado esquerdo os feijões sadios e do lado direito os feijões doentes com os pedaços de pedrinhas que podem vir ali. Então esse processo é de catação e se baseia na diferença, né? Ou não só na diferença do tamanho, mas também
na cor, né? Na característica de coloração, que sejam bastante visíveis essas diferenças. Mas aí na catação a gente percebe que tem que essas substâncias elas serem grandes, tá ok? Para que sejam fáceis de separar. Na tamização, seria um processo também baseado no tamanho das partículas. Só que aí seria complicado separar essas partículas por catação. Então o que é que eu faço? Eu uso uma peneira, né? E quanto mais fina for a malha dessa peneira, mais fino vai ser as substâncias que passam, e as substâncias mais grossas, né, ou maiores, ficam retidas aqui. Aí a tamização é muito usada em casa quando a pessoa vai fazer tipo um bolo e coloca a farinha de trigo numa peneira para desempelotar a massa, né? As partículas empelotadas ficam aqui em cima e a farinha de trigo bem fininha ela consegue passar pela peneira. Isso aí é um processo de tamização. É muito usado na indústria farmacêutica, também na parasitologia e entre outros laboratórios importantes, tá ok? É muito usado a tamização em laboratórios de ciência em geral. Bom, a ventilação ela já não vai se basear no tamanho das partículas, mas sim na densidade, né, no peso. Os mais leves são levados pelo vento, enquanto que os mais pesados vão ficar ali. Aí um processo usado na ventilação seria a separação da casca que existe no arroz, do arroz propriamente dito, que esse que a gente consome. Quando a gente vai no supermercado e compra o pacote de arroz, ele já está todo descascado, tá? Então essa casca que é separada do arroz é levada pelo vento, tá ok? Aí é um processo assim, quem faz coloca assim numa peneira, porque aí ela fica tipo mexendo a peneira, aí a casca vai se soltando do arroz, e quando o vento passa, leva as cascas de arroz e deixa o arroz que é um pouco mais pesado aqui na peneira, tá ok? Mas nesse caso a peneira não é usada, né, para peneirar, ela é usada apenas para os grãos ficarem aqui e o vento levar a casca do arroz. Outro processo que a gente usa, pelo menos eu uso, é quando eu compro aqueles amendoins torrados, né? Aí eu esfrego assim na mão e a casquinha se solta. Aí eu sopro um pouco, né, bem de leve, aí a casquinha ela vai embora, enquanto que fica só o grão do amendoim torrado na minha mão, tá ok? Aí tudo que eu uso o ar nesse processo aí vai ser a ventilação. Na levigação vai ser parecida com a ventilação, só que no lugar de usar ar, né, ou vento, nesse caso a gente vai usar a água. Então é usado para separar o ouro nos campos, nas regiões de minério, ouro de garimpo, aliás, separar o ouro dos pedaços de areia, dos grãos de areia. Aí o que acontece? O garimpeiro tem uma peneira também dessa, né? Aí a pedra que tem areia e ouro fica aqui, ele coloca contra a corrente de um rio, o rio passa por cima da peneira, leva a areia e deixa o ouro, porque o ouro ele é mais denso do que a areia. Então a levigação também se baseia na densidade das partículas. O mais pesado fica, o mais leve vai embora. A separação magnética já é bem sugestiva, magnético. Então tudo que é magnético é atraído, digamos, por um ímã. Então se eu tiver, eu estou carregando uma caixinha de pregos pelo meio da rua e ela cai lá, né? Então para eu catar esse monte de prego, e que pode vir com a areia que pode atrapalhar, eu pego um ímã e saio ali por cima, ó, e vai atraindo só, né, os pregos. Então na separação magnética eu separo substâncias que têm atração magnética, tá ok? Vamos adiante. Bom, separação de misturas heterogêneas ainda. Só que a gente vai ver agora sólido e líquido, porque o slide anterior era tudo sólido, sólido. Bom, existe a decantação comum, né, a simples.
como é que acontece a decantação simples? Eu tenho água e areia. A areia ela é mais densa do que a água. Então, se eu tenho uma mistura aqui e essa água tá toda, a areia está toda espalhada aqui pela água, aí o que é que eu espero? Eu aguardo algum tempo, a areia ela começa a se decantar aqui embaixo por causa da densidade. Essa separação de mistura também se baseia na densidade. O mais denso vem para baixo, o mais leve fica em cima. Então o que acontece? Aqui depois eu vou virando com cuidado, retirando a água que está em cima. Porém, vocês já podem verificar que a decantação não é um processo que eu consigo, por exemplo, retirar a água pura 100%, né? Porque se eu for retirar toda a água, vai ter uma parte aqui da areia que pode ser levada com a água. E aí o meu novo recipiente vai estar misturado. Então a separação de misturas é usada de forma, digamos, mais rápida. Não é usado... Não é uma forma de separação de mistura assim, laboratorial, bem precisa. Tá? Nesse caso a gente utilizaria no laboratório ou esse tipo de decantação que a gente vai ver aqui, ou a filtração, que vai separar também sólido e líquido. Bom, na decantação em funil, a gente separa líquido e líquido, tá? Porque se tiver sólido, o sólido vai obstruir essa passagem aqui e os líquidos que estão em cima não vão conseguir descer. Então, se a gente tiver líquidos, o que acontece? A gente tem óleo, água e mercúrio. Aí aqui tem tipo uma torneira, né? Aí eu abro, regulo essa torneira e vai pingando aqui. Aí os níveis das misturas que estão abaixo vai caindo. Quando esse nível aqui chegar neste limite, eu fecho. Aí eu tenho, digamos aqui embaixo, um recipiente com mercúrio. Aí eu separo. Depois eu vou querer a água. Abro o registro. Aí vai gotejando. Quando o nível da água acabar, eu separo. E aí eu tenho óleo já separado, a água separada e o mercúrio separado. Tá, ok? Se baseia também na densidade das substâncias. Os mais pesados vão para baixo, tá? Os mais leves ficam em cima. Na centrifugação, também separa líquido e sólido, como na decantação aqui simples, tá, ok? E nesse caso, eu posso dizer que a centrifugação seria um tipo de decantação especial, tá? Porque também a separação de mistura está baseada na diferença de densidade das substâncias aqui presentes. O mais denso vai aqui para o fundo e o menos denso fica aqui em cima. A diferença, né, entre por que usar a centrífuga e por que não usar então a decantação simples, já que elas são parecidas, é o mesmo princípio. É porque a centrífuga ela vai separar componentes de densidades diferentes, mas que têm densidades próximas. Tá? As densidades dessas substâncias não são tão diferentes. Então, se a gente fosse colocar por decantação simples, ia demorar muito tempo para que houvesse o processo de decantação. Então, é colocado na centrífuga, onde ela gira, tá? E aí a substância mais pesada ela é enviada para baixo. Isso aqui é muito usado nos exames de sangue, onde os elementos figurados são separados do plasma. Os elementos figurados do sangue são as células, né? As hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. E aí o plasma, que está rico em proteínas, em outros solutos importantes para a nutrição da célula, está aqui em cima. Ele é mais denso do que os elementos figurados, então ele fica em cima, enquanto que os elementos figurados do sangue ficam aqui embaixo, devido à diferença de densidade. Tá, ok? E aí você vê, separa líquido e sólido. Também é possível separar líquido e líquido através da centrifugação. Tá, ok? Bom, separação de misturas heterogêneas. Aí, líquido e sólido. Eu vou começar com filtração simples. A filtração simples eu preciso de um papel de filtro. Esse papel de filtro ele é poroso. Aí aqui eu tenho a mistura, digamos, água e areia. Quando eu coloco a mistura aqui, a areia, que é mais densa, ela vem logo aqui para baixo, né? Mas ela vai sendo retida nos poros, enquanto que a água ela consegue passar. E aí
eu tenho a separação de misturas heterogêneas do tipo líquido e sólido. Na filtração a vácuo, tá? Ela serve para acelerar esse processo, porque aqui existe ar nesse tubo aqui, né? Nesse funil. Então, com a presença de ar aqui, a água goteja mais lentamente. Se eu pudesse retirar esse ar daqui, então, como não existiria matéria aqui dentro, seria um vácuo, essa água ela cairia sem resistência do ar. Então, ela gotejaria mais rapidamente. Então, se eu quero um processo mais rápido de filtração, eu faço a filtração a vácuo. Aqui tem tipo uma torneira, né, que ela é ligada, e aí essa água passando e o ar que se difunde de um recipiente para o outro é arrastado com essa água. Então aqui eu acabo criando um vácuo nesse recipiente, né? Ausência de partículas de ar, e aí a água começa a gotejar mais rapidamente. Aqui em cima o processo é o mesmo, vai ter um funil, né? Vai ter um papel de filtro, e aí a água com areia ou com outra substância sólida, a gente coloca aqui, passa a substância líquida e o sólido fica retido, sendo que aqui é uma velocidade de filtração maior do que na filtração simples, tá ok? Então, se você quer um processo de filtração mais acelerado, você vai usar o processo de filtração a vácuo, tá ok? Bom, separação de misturas homogêneas agora. A gente vai separar líquido de sólido. Existe o processo de evaporação, que a gente separa a água do sal, não é? Só que no processo de evaporação eu só consigo um dos ingredientes da mistura. Por exemplo, na evaporação a água vai embora e eu fico só com sal, tá ok? Então, se na minha separação de mistura eu só quero o sólido, aí eu posso fazer evaporação. Nesse caso aqui, voltando só um pouco, a filtração ela é baseada, né, no tamanho, na diferença do tamanho das partículas. Só que não pode ser separado nem por peneiração, nem por catação, porque o sólido ele é tão pequeno ali que ele passaria pelo processo de peneiração, e por catação seria muito complicado, né? Você catar grão de areia aqui no meio aquoso. Então, a filtração, nesse caso, precisa de um filtro, que nesse caso é o papel de filtro. Voltando aqui, a evaporação ela se baseia na diferença, não é, dos pontos de ebulição, ou nesse caso de evaporação das substâncias. Não é? Então a água ela tem um ponto, ela se evapora primeiro e o sal fica. Só que eu só consigo reter o sólido. Na destilação simples, eu já consigo, né, reter os dois tipos de substâncias, tanto a água como o sal, se caso essa mistura aqui for sal e água. Aí o que acontece? Eu aqueço de forma que a substância aqui, uma das substâncias da mistura, entre em ebulição. Aí, nesse caso é a água, porque tem menor ponto de ebulição do que o sal. Aí aqui ele passa para esse, ó, a gente tá vendo, não sei se vocês veem um canudo aqui pelo centro, que vem gotejar aqui. Só que veja, quando eu evaporo, esse gás ele vai passar aqui na forma de vapor, e aí o vapor vai embora. Então o que é que eu faço? Quando ele chegar aqui nessa parte aqui que vai se chamar condensador, e a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, então é por isso que esse aparelho se chama condensador. O gás aqui, que é a água, o vapor d'água, tem que se transformar em líquido de novo para gotejar no recipiente. Então o que é que acontece? Aqui existe uma entrada de água fria e aqui é a saída da água fria. Só que a água fria que entra não se mistura com essa água que é vapor aqui, porque a água ela fica por fora, tá? Essa água fria. E a água que é vapor, ela está por dentro desse tubo aqui, ó. Então a água só bate no tubo, resfria o tubo, aí essa água aqui que está em forma de vapor, ela se condensa e goteja aqui embaixo. Esse processo é um processo de destilação simples, tá? Se baseia na diferença dos pontos de ebulição, tá ok? Outro processo parecido também é o de destilação fracionada. Nesse caso, a destilação fracionada, ela separa líquido e líquido, tá ok?
E vai ter a mesma coisa, vai ser uma coisa muito parecida, só que vai ser assim. Eu aqueço, aqui digamos que tenha a componentes do petróleo, digamos que tenha querosene e gasolina. A gasolina ela entra em ebulição primeiro, o ponto de ebulição dela é menor. Aí começa, aqui a gasolina está saindo. Aí eu tenho um termômetro, nesse caso, né, ele é muito importante na separação por destilação fracionada. Porque quando a gasolina começa a entrar em ebulição, a temperatura ela para de subir, tá? Ela fica meio que estacionada. E é por isso que eu consigo descobrir quando a gasolina toda ela entrou em ebulição. Porque quando toda a gasolina entrar em ebulição, tá? Ela entra primeiro, né? Porque ela tem ponto de ebulição menor do que a querosene. Aí vai ter o mesmo processo, vai chegar aqui um condensador, vai entrar água gelada. E aí, com esse impacto de temperatura, a gasolina que está aqui em estado de vapor se liquefaz e cai aqui. Aí como é que eu sei que a gasolina foi embora e agora só está a querosene? Porque a temperatura aqui vai voltar a aumentar. Quando uma das substâncias da mistura sai na destilação fracionada, a temperatura começa a aumentar. Não só na destilação fracionada, na destilação simples também acontece isso. Só que na destilação simples, como é um sólido em um líquido, o líquido ele evapora primeiro tranquilamente. Já na destilação fracionada, como eu vou ter substâncias de temperaturas parecidas, né, e são dois líquidos, então tem que observar isso. Enquanto a gasolina está entrando em ebulição, tá? Aí a temperatura aqui ela fica meio que estacionada, ela não aumenta. Quando toda a gasolina entrou em ebulição, aí a temperatura volta a aumentar para chegar ao nível de ebulição da querosene. Mas aí eu não preciso, porque se eu só tenho gasolina e querosene, a gasolina vai estar aqui desse lado e a querosene desse. Se eu tivesse mais substâncias, aí eu continuaria o processo. Bom, a destilação fracionada ela é muito usada, né, na separação dos componentes do petróleo. E aí como é que acontece? Eu aqueço o petróleo de forma que ele entra em estado de vapor. E aqui, em cada região dessa, há um sistema de refrigeração. Tá? Então, quando o vapor chega aqui, aí o sistema de refrigeração faz com que os que têm ebulição mais alta, tá? Ou seja, aqueles que entram em estado de vapor a temperatura mais altas, eles começam a se liquefazer. E aí eles são retirados, tá? Existe tipo, como se fosse umas rampas aqui, que retiram, que faz com que esse resíduo saia para um reservatório. Então aí vai subindo, a temperatura aqui vai diminuindo, vai tendo uma refrigeração, aí as substâncias com mais alto ponto de ebulição vão saindo, e aí você tem, nesse caso aqui, a torre de destilação e a destilação do petróleo. A destilação fracionada separa líquido e líquido, não é? Para terminar, separação de misturas homogêneas, sólido-sólido, gás e gás. Aí sólido e sólido, fusão fracionada. A fusão fracionada se baseia na diferença dos pontos de fusão das substâncias misturadas. Aí se a gente tiver uma liga metálica, né, estanho e chumbo, aí quando eu aqueço essa mistura, ao chegar à temperatura de 231 graus Celsius, veja que o chumbo ele começa a se liquefazer, entrar no estado líquido. Né? O chumbo tem quase 100 graus Celsius a mais de temperatura de fusão do que o estanho. Então o estanho se liquefaz e aí eu consigo obter o estanho e o chumbo de forma separada. Ok? Na liquefação fracionada eu vou liquefazer todos. Tá? Nesse caso, eu vou resfriar uma temperatura, digamos, de 200 graus Celsius. E aí o nitrogênio, que tem ponto de... Aqui não de ebulição, né? Ou de liquefação, podia ser um L aqui ou condensação. A essa temperatura, o nitrogênio começa a se transformar em gás. E o oxigênio começa a se transformar em gás a essa temperatura.
Então eu resfrio até 200 graus Celsius, tá? E ambos se transformam em líquido. Aí depois eu faço com que coloco numa torre de destilação fracionada, né? Aqui, ó, como se fosse essa do petróleo, coloco o nitrogênio e o oxigênio e começo a aquecer. Aí quem tem o ponto de ebulição menor é o nitrogênio. Lembre-se que para números negativos, quanto mais longe do zero, menor é esse número. E quem tem um número menor de ponto de ebulição é o nitrogênio, menos 195,8. Então, oxigênio e nitrogênio estão líquidos. Aí eu começo a aquecê-los agora, bem pouquinho. Quem é que entra em ebulição primeiro? O nitrogênio. Aí eu faço com que esse nitrogênio, né, mesmo na forma gasosa, vá para outro recipiente. Ok? Conforme a destilação fracionada. Ó. Ele, digamos que seja nitrogênio aqui e oxigênio. Aí o nitrogênio começa a vaporizar. Aí ele vem para cá. Aí antes que ele chegue aqui e vá embora, eu coloco água refrigerada. Não é? Aí ele entra, ele se condensa novamente, se transforma em líquido de novo e pinga aqui. Obviamente que nesse caso não vai ser um aparelho de destilação desse tipo, já que a temperatura de ebulição aqui é muito baixa, né? Vai ser um equipamento mais sofisticado. Mas é mais ou menos a mesma explicação de destilação fracionada. Então, repetindo, na liquefação fracionada, eu faço com que as duas substâncias, nesse caso a gente está falando de gás, os dois gases ou mais entrem no estado líquido e depois eu aplico a destilação fracionada e vou separando um a um. Tá ok? Bom, gente, essa aula foi bastante extensa, mas tem bastante exemplo, acho que vale a pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de comentarem, né, de curtirem e deixar o comentário que vocês quiserem, né? Opinião, sugestões, inclusive críticas, para melhorar aqui o meu trabalho. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.